Olá, bem-vindo ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por essa tarde tão bonita que o Senhor nos dá. Oh Deus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Senhor, nós pedimos que continues, ó Deus, nos dando saúde, disposição para a Tua obra, Senhor, para que possamos sempre fazer o melhor para Ti, ó Pai. Abençoa esta reunião de hoje, essa transmissão, que possa calar nos corações daquelas pessoas que estão assistindo, ó Deus, que possam ser tocadas pelo Teu Espírito. Pedimos, ó Deus, também pelos enfermos, que o Senhor esteja com eles, com seus familiares. Senhor, cuida de todos, ó Deus, e consola aqueles que precisam ser consolados, ó Deus. Fica conosco em todos os momentos, que a cada dia nós possamos viver para Te servir, ó Deus, e fazer a Tua vontade, a Tua obra aqui na terra. Nos abençoa, nos livra e nos guarda, Senhor, de todo o mal. Abençoa este trabalho, abençoa a nossa igreja, ó Deus, nossos governantes, e aqueles que irão ser eleitos, que possam vir de Ti, ó Deus, que a Tua vontade seja feita, Senhor, e não a nossa. Abençoa cada um de nós, abençoa os que estão assistindo, ó Deus, e abençoa as famílias representadas por todos, ó Deus. Visita e conforta aqueles que estão precisando, ó Deus. Nós te pedimos essas coisas e desde já te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. Governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que
que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça. Amor que não tem fim. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Queridas irmãs, a nossa meditação de hoje à tarde tem como título Conexão Ilimitada, um enorme desafio para o cristianismo do nosso tempo. Nós temos que admitir que estamos vivendo um tempo de grandes desafios. As tecnologias, elas nos impuseram uma comunicação de alto desempenho tecnológico, permitindo acesso a informações de todos os tipos e possuindo uma grande variedade de recursos e serviços como a comunicação instantânea, o compartilhamento de diversos arquivos como músicas, fotos e documentos, fazendo com que trabalhemos sem nenhuma pausa. E isso vai provocando um desgaste mental e físico muito grande. E muitas vezes acabamos dando algumas desculpas, como estou sem tempo ou muito cansada, o tempo é curto, 24 horas para mim é pouco, eu precisaria de mais tempo. Essas ferramentas de comunicação, esses processos tecnológicos desenvolvidos, na realidade, eles vieram sim para facilitar a nossa vida, mas também eles colocaram fim em uma vida saudável, como também provocaram uma considerável diminuição no nível de comprometimento, ou seja, nós estamos perdendo os pontos de contato dos relacionamentos reais dentro da nossa própria casa. E quanto mais tempo eu gasto, quanto mais tempo gastamos em WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, mais suscetíveis ficamos às coisas inconvenientes desta vida. Os estudiosos apontam que nos sentimos mais confortáveis nas chamadas ilhas digitais ou bolhas digitais. O indivíduo ele cria um perfil nas redes sociais para se relacionarem superficialmente com o mundo. Eles criam um laço social que não possui nenhum contato físico. E isso acaba afetando os vetores morais, éticos e também as relações humanas. Na realidade, as ilhas digitais, o foco central não é o relacionamento em si, mas a repercussão. O maior interesse é ter seguidores que curtam as nossas publicações. Então, a preocupação
ela é com o impacto que aquela postagem vai causar. E muitas vezes, essa dita postagem, ela não está edificando a ninguém, ela não acrescenta em nada a nossa vida. E só a título de informação, há cerca de mais ou menos 8 anos atrás, foi feita uma pesquisa onde se descobriu que a soma de todos os usuários cadastrados nas 10 redes sociais mais populares, ela superava a soma de 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 1/3 da população mundial conectada. E se por um lado é justa a crítica de que as redes sociais, quando mal utilizadas, elas podem distanciar-nos das pessoas próximas e aproximar-nos das pessoas distantes, por outro lado, também nós temos que admitir que essas mesmas redes sociais, se bem utilizadas, elas podem aumentar o seu leque de amizades ou, no mínimo, de outros contatos que podem ser úteis de alguma forma para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento profissional, intelectual e também espiritual. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, Salomão diz o seguinte: aquele que se isola falta com sabedoria. Então, diante desses fatos, nós percebemos que o ser humano, nos últimos tempos, ele está inclinado a viver na superficialidade. Então, irmãs, precisamos cuidar para que nem os nossos afazeres domésticos, nem nossas atividades profissionais, nem nossas devoções espirituais sofram prejuízo devido a excessos de períodos gastos em conversas fúteis nas redes sociais. O texto bíblico que serve de base para esta meditação, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 38 até o 42. E conta a história de 2 irmãs, Marta e Maria, que tiveram o grande privilégio de receber Jesus em sua casa. Elas usufruíram da bênção de contar com a presença real com o Mestre, sem qualquer interferência. E assim que Jesus chega na casa dessas irmãs, Marta, ela criou com Jesus uma conexão bem superficial e bem limitada. Por que que houve logo esse tipo de conexão? Porque Marta estava centralizada nos afazeres domésticos. Com certeza ela estava preocupada se a casa estava limpa, arrumada, digna de receber um mestre, se a comida estava boa para ser apresentada, para ser servida. E com isso ela estava assim muito cansada, ela estava ansiosa. Eu acredito que ela estava se preparando talvez até um dia antes. Ela estava preocupada, então talvez um dia antes ela já estava começando a preparar. E toda essa ansiedade, essa preocupação, levou Marta a um desgaste físico e emocional. Então, de repente, ela se vê indignada. Ela olha para a sala e ela vê Maria ali conversando tranquilamente com o mestre, bem calma. E ela se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, por favor, pede para minha irmã me ajudar um pouquinho, eu estou muito cansada. Marta tinha essa liberdade, havia essa intimidade. Jesus estava sempre ali, naquela casa. E eu imagino Jesus olhando assim para Marta, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Eu imagino que Jesus tenha dito assim: Marta, Marta, por que tanta preocupação, Marta? Por que tanto trabalho? Você pode fazer isso depois, faça isso em outra oportunidade. Não recrimine Maria, não recrimine sua irmã. Na realidade, ela escolheu a boa parte.
Vinha para cá conosco, sente um pouco aqui. Olha, Marta, eu tenho certeza que depois do almoço, ela vai te ajudar, ela vai fazer o que é necessário. Vem para cá um pouquinho, senta aqui conosco. Mas Marta, pelo excesso de preocupação, excesso de ansiedade, pelo excesso de perfeccionismo, ela estava perdendo as boas oportunidades de estar com o mestre, deixando de investir o seu tempo com aquilo que realmente importava. Naquele momento, o que realmente importava? Era estar conectada com o mestre. E aí o que acontece? Marta deixa passar uma excelente, uma grande oportunidade de receber os ensinamentos de Jesus. Ela se deixou levar pelo excesso de trabalho. Ela acaba perdendo o foco e ela nem percebe isso. A realidade, nós precisamos aprender com essas irmãs. Elas nos ensinam grandes lições. Precisamos nos assentar aos pés de Jesus, ser como Maria, aproveitar a boa parte. Nós precisamos aprender sobre Ele, meditando, lendo Sua palavra, que é viva e que é eficaz. E é dessa forma que eu e você vamos aprender realmente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e as tarefas que Ele quer que cumpramos. Não desperdice seu tempo, porque os dias são maus. E aí talvez não tenhamos mais tempo para andar sabiamente em todas as áreas das nossas vidas. No livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 10, nós lemos o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então pense bem, pense nisso e trabalhe para que a sua conexão com Deus seja dominada pelo investimento total, irrestrito e comprometido com aquilo que realmente importa na vida cristã, que é o relacionamento íntimo com Deus. E isso terá reflexos diretos em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de agir, em nossa maneira de falar e em nossa maneira de ser. Que Deus nos abençoe. Amém.